Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando pela TV Brasil Central e também pela TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É uma parceria que existe entre as duas emissoras. Nós estamos chegando para mais um Boa Noite Goiás. E a gente sempre procura levar até você informações interessantes, informações importantes e informações atuais. No programa de hoje, o STF vai ocupar com certeza boa parte do programa por conta dos últimos atos, dos últimos acontecimentos que têm acontecido nesse país. Claro, acontecimento só pode acontecer, mas de tudo que tem acontecido nesse país, sob o ponto de vista de dois advogados que ali estão trabalhando, mas de olho o tempo todo no que acontece dentro do STF, que tem provocado muitas polêmicas. Uma delas, que talvez nem seja tão polêmica assim, pelo que a gente tem acompanhado, através da repercussão da indicação de Flávio Dino para o STF. Tem até pessoal de direita defendendo o Flávio Dino, mas eu quero saber dos nossos convidados, como eles veem essa indicação de Flávio Dino para o STF, e também quero saber sobre uma decisão tomada hoje. Foi uma tese formada hoje pelo STF, que diz que a imprensa é responsável por declarações inverídicas, ou seja, por fake news, que sejam propagadas por entrevistados através desses veículos de comunicação. Isso seria uma censura, digamos assim, terceirizada à imprensa, não é uma forma direta, mas indireta de censura à imprensa, porque a imprensa vai ter que adivinhar. Eu estou com dois convidados aqui, por exemplo, e eu nem imagino o que eles possam vir a falar. Mas se um deles resolver falar, e eu espero que isso não aconteça, mas se um deles resolver espalhar, propagar uma fake news, as emissoras que transmitem esse programa, né, diante dessa decisão do STF, podem ser penalizadas. E nós, apresentadores, jornalistas, vamos ficar como? A gente vai ser obrigado a fazer uma prévia censura ao que os nossos convidados vão dizer? Como é que eu vou imaginar o que eles vão dizer? Enfim, é um assunto para nossos convidados responderem e você também. Eu começo apresentando o doutor Edmilson Moura, advogado, especialista em direito administrativo e constitucional, e que se coloca como de centro-esquerda, doutor Edmilson, é isso? Ora no centro, ora na esquerda. Aqui e ali também à direita. Ah, é? Mas a gente tem que se alinhar às teses que são lúcidas. E nem sempre a lucidez está de um lado ou só de outro. Tá bem. Belo raciocínio. Vamos ver se você concorda, telespectador. Estamos recebendo também, com muito prazer, o doutor Erlon Fernandes. Ele que também é advogado, especialista em direito público e civil. Falei certo? Certo. E prazer também recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar vindo mais uma vez aqui, levando para o nosso povo goiano as informações do Poder Judiciário, né, na condição de jurista. Tá certo. Você, telespectador, vai assistir ao programa, vai ouvir a opinião dos nossos convidados, mas vai também poder dar a sua opinião sobre esse assunto. O assunto principal do programa de hoje é STF. O que é que você acha dessa decisão do STF em relação a fake news, em relação à imprensa ser responsabilizada pelo que os entrevistados dizem? Ela pode ser penalizada por isso. Mande a sua participação, dê a sua opinião através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. E eu já peço desculpas pela voz, que não está 100%, né? Essa mudança de clima, essa coisa toda, ataca a garganta da gente e a voz vai embora. Mas eu vou insistir e a gente vai até o final. Fique ligado. Já tem povo mandando mensagem aqui. Bom demais. Muito bem, já voltamos. E eu estou conferindo aqui mensagens de telespectadores que já começam a participar do nosso programa e você pode fazer a mesma coisa através do nosso WhatsApp 982003223. Eu já registro, né? Até porque ela foi rápida para mandar mensagem. A Arielle, do Vale dos Sonhos. Ela diz o seguinte: é um absurdo
as coisas que acontecem nesse país. Não se tem liberdade para mais nada. Aliás, eu vou usar isso como ponto de partida para a gente conversar com os nossos entrevistados, o doutor Edmilson Moura, advogado, e também o advogado doutor Erlon Fernandes. Vamos começar por esse assunto? Eu acho que esse assunto da imprensa é bastante interessante e atualíssimo, né? Foi divulgado agora há pouco essa decisão do STF em relação a essa tese, formando essa tese para responsabilizar também as emissoras de rádio, televisão, jornais, enfim, a imprensa, por declarações que os nossos convidados possam vir a dar durante as entrevistas. Eu corro esse risco? Eu pergunto ao doutor Edmilson. Boa noite mais uma vez, Paulo. Quero falar, antes de mais nada, do prazer de estar aqui com você. Muito obrigado. De estar com a sua qualificada audiência. Obrigado. Pela referência jornalística que você é. E é sempre um prazer muito grande estar colaborando e debatendo. Saudar meu debatedor dessa noite, meu colega de profissão, doutor Erlon, advogado qualificado. E eu não tenho dúvida alguma que nós falaremos aqui um pouco de algo e a intenção é contribuir com a reflexão do seu público. Tá bem. Como é que o senhor vê essa decisão do STF colocando a imprensa no meio da fogueira? Paulo, como você disse, a decisão é extremamente recente, ela saiu agora no final do dia. Do que eu pude ler, sim, me parece que o STF está considerando como possível responsabilizar um veículo no qual determinada declaração ou determinada ideia foi veiculada, sobretudo relacionada a fatos, sim, não necessariamente a ideias, não é? Desde que presentes dois pressupostos. Quais são os pressupostos? Primeiro, se ficar provado nos autos do processo, a gente não vai condenar ninguém pela imprensa ou por conversa de corredor. Claro. Se ficar comprovado nos autos do processo que houve fraude praticada pelo veículo, não pela pessoa que porventura tenha veiculado notícias falsas ou algo do tipo, se houve fraude e o veículo tenha participado, e aí talvez a gente esteja... Que o veículo não tenha apurado devidamente. Ou talvez... Isso obriga o veículo a fazer um papel que eu vejo como não exatamente apropriado para a imprensa. A imprensa vai ser obrigatoriamente investigativa. Eu, por exemplo, antes de convidar o senhor para ouvir o programa, desculpe por interrompê-lo, mas só para não perder esse gancho que é muito bom, mas antes de convidar o senhor, eu teria que fazer uma averiguação sobre a sua vida, a sua linha ideológica, a sua linha de pensamento para trazê-lo ao programa. Quer dizer, a imprensa vai passar a ter um papel muito mais complicado do que já Paulo, é. Eu quero pegar seu gancho, então, para dizer Pois que, não. particularmente, eu Sim. acho que, por exemplo, que programas ao vivo já não se enquadram nessa categoria. Isso não ficou claro. Não, exatamente, mas é a interpretação de um jurista. Porque, evidentemente, ninguém é censor de ninguém, ninguém é fiscal de ninguém, ninguém domina ninguém. Isso é dito, inclusive, E o na que eu tese. disser aqui, evidentemente, eu respondo por isso, digo mesmo, pedindo permissão, doutor Erlon, evidentemente, e você, que é o debatedor aqui, o mediador desse debate, evidentemente não pode ser responsabilizado, menos ainda a emissora. Me parece que a decisão visa alcançar manifestações escritas ou previamente preparadas. Senti isso também. Atingiria mais os jornais. Mais os jornais, mais uma imprensa escrita, ou talvez redes sociais que hoje estão na ordem do dia, Sim. né? Desde que, repito, seja verificado nos autos do processo que houve uma fraude e o veículo tenha participado, e aí entra no terreno pantanoso, eu estava dizendo, de se o veículo observou o chamado dever de cuidado. Nisso, aí vai entrar o juízo do julgador, e é claro que nós estamos falando já de um conceito que pode resvalar para a subjetividade. Claro. Eu Cada um acho- pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito. De repente, a minha intenção é uma e ele entende como sendo outra. Não, às vezes a gente fala uma coisa, sai da minha boca algo, chega no ouvido do outro outra coisa. Mas eu penso que tudo isso tem que ser apurado em processo judicial, com contraditório, com ampla defesa, com instrução do feito, para que a gente não caia no perigoso terreno da liberdade de expressão e, mais ainda, de responsabilizar quem, na verdade, está ali apenas prestando serviço à sociedade, Claro. que é colocar o veículo à disposição do debate público, que é o Claro. que nós estamos fazendo aqui. Para que o telespectador, inclusive, fique bem informado e para que ele exercite também a sua opinião, através do nosso telefone 982-00-3223. 982-00-3223. Você pode participar também e assistir o programa também pelos nossos canais no YouTube, tanto o canal da TV Brasil Central, quanto no canal da TV Alego. Tá? Eu me lembrei agora, falando em YouTube, me permita fazer um registrozinho aqui, doméstico, vamos dizer assim, que eu faço com muito carinho, porque é uma pessoa que tem cuidado muito bem de mim, tanto quanto o Osório, que está aqui,
É meu cuidador, tem um cuidador comigo agora. E tem a dona Nájila. Dona Nájila, está assistindo o programa, dona Nájila? Ela disse que ia assistir hoje, fazia questão de assistir. Um beijo para a senhora, cuidadosíssima, excelente pessoa, excelente profissional. Um abraço para a senhora também, tá bom? Mas vamos lá, eu não ouvi ainda o doutor Erlon Fernandes sobre essa história de STF imprensa. Como é que o senhor vê essa tese? Paulo, eu vejo com a mesma indignação que você, enquanto profissional da imprensa, né? Quanto repórter, quanto um profissional que é tutelado por um direito constitucional, que é o direito da informação, da liberdade de expressão. Mas o STF ultimamente não, já vem se alongando, essa última turma aí, ela é complexa e é complicada. O que me assusta nessa nova diretriz é que o STF sempre sai melhor do que a encomenda, porque a encomenda dela é constitucional. A atribuição do STF é fazer o controle constitucional e de repente ela vem aí criando normas, requisitos para julgamento da empresa com normas infraconstitucionais e atropelando aí a atribuição exclusiva do Poder Legislativo. Nós temos um ativismo, né, vil, nesse caso, mais uma vez e agora virando as suas flechas, as suas setas para a imprensa brasileira. Né? E não posso deixar de achar que essa medida do STF visa a autoproteção, porque nenhum órgão, nenhuma instituição tem sido mais criticada na nação do que os ministros do STF. E há de se lembrar que eles são órgãos do Poder Judiciário. Né? E aí vem com essa ameaça à imprensa no sentido de tentarem se blindar, né? Se blindar dos atos que eles vêm perpetrando. É assim que eu vejo, Paulo. É assim que o senhor vê, com preocupação. Isso pode ser uma censura, imprensa? Censura? Sem dúvida nenhuma. Meio torta? Sem dúvida nenhuma, indireta, velada. Né? Nós temos aí dispositivos civis que já resguardam isso daí. Quem vai ser penalizado por uma má conduta, por um ato jurídico violador dos preceitos, né, éticos e morais da imprensa, ele vai ser alvo de um processo judicial lá na primeira instância, não tem nada a ver com o STF. Foi mera coincidência o fato de que Alexandre de Moraes, que sabidamente, né, não nutre grande simpatia pela imprensa, e a imprensa é recíproca a ele, seria mera coincidência que Alexandre de Moraes tenha sido o encaminhador, vamos dizer assim, dessa tese, porque foi dele a sugestão para que se caminhasse por esse caminho lá dentro do STF. Tem alguma coisa a ver? É uma briga que não vai terminar, assim como o STF já teve um desentendimento a semana passada, que ainda não foi curada essa ferida, com o Congresso Nacional, que pretende reduzir os poderes dos ministros do STF. A senhora acha que nós estamos vivendo aí tempos de vindita, tempos de vingança, tempos de revanche, tempos de quê? Tem um telespectador aqui que já imagina que a gente esteja vivendo realmente, efetivamente, um tempo de ditadura. Nós vivemos um tempo de vaidade e de empoderamento exacerbado. Nós temos hoje um órgão da Corte Suprema extremamente ativista e político, que extrapola a sua atribuição legal. Você vê que hoje o STF é um órgão político, deixou de ser um órgão de exercício do controle, né, dos conflitos de interesses constitucionais e se projeta dentro do campo do legislativo, se projeta legislando sobre as questões do executivo e causando toda essa celeuma e essa desordem, inclusive dentro do Poder Judiciário. Agora mesmo a nossa indicação aqui que nos surpreende, que é o tema que nos traz aqui, é do Dino, que a despeito de vir de uma carreira jurídica, ex-magistrado, né, federal, ele vem com uma carga política muito grande e que não vai acrescentar nada para a população brasileira, senão mais discórdia e mais decisões ativistas e políticas. Tá bem, vamos falar do Flávio Dino, então. A Marisa Regina, através do YouTube, manda a seguinte opinião: Flávio Dino é o melhor, na opinião dela, a telespectadora Marisa. A Lucimar, já fala do assunto anterior, Lucimar Souza de Melo, também no YouTube, diz o seguinte: logo, logo vão querer amordaçar cada um de nós.
Zenilton Batista da Silva, parabéns. Alguém com coragem para falar contra o STF. O senhor falou contra o STF? Eu falei quanto o procedimento do STF, né? Eu sou, acima de tudo, eu sou preparado há 21 anos para ser um jurista e juramentado nas normas constitucionais. E eu conheço muito bem, porque eu aplico todos os dias quais são as atribuições do Supremo Tribunal Federal. E posso te falar, de conhecimento de causa, que ele tem fartado a nação brasileira e ele tem vilipediado a advocacia brasileira, ele tem desagradado a própria magistratura nacional e é isso, né? Essa turma precisa passar logo. O STF é vítima, mas é vítima de quem está lá, é um órgão. Ela precisa ser blindada e ela precisa ser resguardada, mas quem está fazendo a gestão hoje à frente delas é uma péssima turma. Tá bem. Antes que a gente mude de assunto, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso tudo agora? Isso que foi colocado sobre o STF, o senhor discorda do seu colega? Paulo, o STF eu vejo como um órgão da magistratura, como mais um órgão, embora seja o órgão de cúpula, e que tem uma atribuição de fazer a defesa da nossa Constituição. Penso que nenhum de nós pode ter um STF para chamar de seu. E juízes sempre julgam, ora a gente acha que acerta, ora a gente acha que erra. Particularmente a gente que tem formação jurídica, não é? Às vezes a gente tem um olhar um pouco mais aprofundado, mas sempre aqui e ali acertando ou errando, até porque os ministros, que são órgãos do Poder Judiciário, como bem destacou o meu colega, são seres humanos, sujeitos a tudo aquilo que nós também somos. Particularmente acho que o STF tem praticado ultimamente aquilo que a doutrina europeia, aquilo que os doutrinadores europeus chamam de democracia militante, que é um órgão ou uma instituição, ou vários órgãos ou várias instituições, chamando para si a defesa da instituição democrática, posto que a democracia por si só não se defende. E a democracia, ultimamente, tem sido atacada, lamentavelmente, e o STF aparentemente chamou para si essa tarefa. Ora também o Congresso, ora também outras instituições, ora o Ministério Público, sim, mas o STF me parece que trilha um pouco essa senda e, naturalmente, aqui e ali a gente precisa reconhecer que um excesso ou outro pode acontecer. O senhor se sente à vontade para dar uma nota para o STF? Eu preferia, dependendo da matéria, mas uma nota geral e global, e aí a gente vai correr risco sempre, mas eu daria uma nota 7, nota 8. E o senhor? O doutor Edmilson passou. Para mim ela está reprovada, não atingiu a média de aprovação não. Está lá por 4, 4,5, está horrível. Está entrando em pautas de atribuição do poder executivo, está legislando como é a questão agora da imprensa. Nós temos uma flora normativa, Paulo, que blinda a emissora, que sabe identificar quem é o autor do ato lesivo, de tal sorte que eu não preciso botar todo mundo, a imprensa, né, num mesmo balaio com quem é propagador, por exemplo, de fake news, quem é o malicioso, de quem usa argumento para denigrir a imagem de outras pessoas. Né? Eu tenho que lembrar que a imprensa, ela é o quê? Ela é um órgão informativo, ela desempenha um papel social para uma sociedade. É direito do cidadão ter uma informação limpa, honesta, mas ela também tem que resguardar o direito de liberdade de expressão. Tá bem. Vamos lá, telespectadores, né? Eu adoro registrar a participação de telespectadores. Isso enriquece muito, né, na nossa discussão, porque são opiniões divergentes, estão em casa e ficam ansiosos, né? Se eu estivesse no estúdio, eu faria tal pergunta. Então vamos lá, vou fazer a sua pergunta, a sua opinião. Bruno Ferreira, quem fala que Flávio Dino é o melhor para ser ministro não tem um pingo de caráter. Acho que isso não ofende, né? Isso ofende? Quem tem a predileção por ele ofende. Bem, se ofendeu, eu peço desculpas, né? Não sei se em nome do telespectador, mas eu procuro evitar. Enfim, é uma opinião, é um desabafo, na verdade, né? Diante de tudo que está acontecendo. A telespectadora que disse, se chama Marina, eu guardei bem o nome dela, porque ela disse que é um bom. Será que ele é bom mesmo? Ele vem da magistratura, mas ele deixou a magistratura em 2006. Doutor Edmilson vai concordar comigo que quando nós começamos a ler a norma, quando o Poder Legislativo solta a norma, a gente termina de ler, ela já mudou.
Isso requer do operador do direito um dinamismo constante, um estudo constante. Ele está fora, ele saiu da carreira jurídica e se embrenhou na carreira política lá em 2006. E agora ele volta já para a Corte Superior para decidir as vidas, os direitos, as garantias fundamentais nossas. Será que ele realmente é uma boa indicação ou é só mais um amigo do presidente Lula? Seria uma indicação. Paulo, se me permite, fui mencionado pelo Fica doutor à vontade. e eu vou pedir Claro. a vênia dele, inclusive, para divergir. Pois não, doutor. Flávio Dino nunca deixou o universo jurídico. Ele foi legislador como deputado, ele foi governador do estado por 2 mandatos e você lida no exercício de um cargo eletivo o dia inteiro, o tempo inteiro, com atos normativos, você inclusive edita atos normativos, então eu vejo que Flávio Dino jamais se apartou do direito. Foi o primeiro colocado no mesmo concurso em que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro foi aprovado, eles são do mesmo concurso, só que Flávio Dino foi o primeiro colocado. E o concurso para juiz de direito não é para qualquer um. Não é para uma pessoa que tem pouco conhecimento jurídico. É dos mais difíceis do nosso sistema jurídico. E o Flávio Dino sempre demonstrou ser uma pessoa extremamente capaz, com notável saber jurídico, como a Constituição exige, e reputação ilibada. Foi governador de estado, foi presidente da Embratur, foi deputado federal, acho que foi deputado estadual também, salvo engano, e não se ouve jamais falar de uma denúncia contra ele. Ora, isso é reputação ilibada. E o notável saber jurídico... Seu colega não concorda, não. Fique à vontade para discordar. Perfeitamente. Eu finalizando aqui, doutor Erlon fica com a palavra. E o notável saber jurídico, na minha opinião, é inquestionável. Não é? E o próprio cargo de ministro da Justiça não pode ser ocupado por qualquer um. A gente sabe que todo mundo que passou por lá, recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro nomeou exatamente o atual ministro André Mendonça, que era ministro da Justiça, porque, evidentemente, é um dos cargos mais relevantes da nossa República. Tá. Por favor, fique à vontade. Doutor Edmilson, com todo respeito, um grande colega que eu admiro demais, inclusive já tivemos aí em combate na mesma trincheira. Com Rafael Vasconcelos? Ali Não, na advocacia na mesmo. esfera judicial. Sim, desculpa, na advocacia mesmo. Mas com o Rafael também. Mas eu continuo a insistir, não é desatualizado, deixou a carreira jurídica e nem como parlamentar, nem como governante foi bom. Quando teve lá à frente do Maranhão, na governança, capitaneando o Maranhão, deixou o povo mais pobre do que quando entrou. Agora, os escândalos dele são constantes. Já foi chamado no Congresso Nacional quase 5 vezes ou mais. Isso porque é o único ministro da Justiça que é bem recebido no meio da favela, onde se domina o tráfico. Agora, recentemente, há 2 semanas atrás, foi questionado de uma amizade perniciosa com uma senhora que foi denominada aí na mídia nacional como rainha do tráfico. Ele vem com uma carga pesada, não só pela falta agora da habilidade, né? Vai se reingressar, com todo perdão, doutor Edmilson, mas o Dino ele nunca despachou num processo, por exemplo, eletrônico, que foi a grande inovação que o Poder Judiciário brasileiro passou há uns 10 anos atrás. Ele não viu essa transformação, ele não manuseou. E quando você está numa casa executiva ou legislativa, você tem uma equipe que manipula essas normas, né, por ele. Ele está ali para resolver outra coisa, ele estava na cadeira do executivo, ele não estava manipulando ordens, embora essas ordens emanam de decretos que não foi por ele escrito. Tá né? bom. Vamos lá, vamos correr? Porque o tempo está indo Vamos embora. lá. Já são 19h56, já foi bem a hora de programa, metade do programa já foi embora e nós temos muito ainda a falar. Telespectador também tem. E eu começo pela Adriana, é isso? Adriana Fernandes. Parabéns, doutor Erlon, pelo posicionamento esclarecedor. O STF deveria defender a Constituição, mas a rasga a cada dia. Flávio Dino será despachante do Lula no STF, opinião da telespectadora. Carlos Rogério, concordo com o doutor Edmilson. Flávio Dino foi um bom magistrado, mas que ele vai atuar em favor de Lula, vai sim. O doutor Edmilson disse isso? Que ele foi um bom magistrado?
Eu disse apenas que ele foi primeiro colocado no concurso, que é um concurso muitíssimo difícil e só pessoas muito preparadas são aprovadas. Tá certo. José Antônio da Paixão, também através do YouTube, quem ganha com Lula aliás, quem ganha com Dino é o Lula. Set Systems Controle no YouTube, mandaram uma mensagem aqui. Infelizmente, o Brasil, SAS, Sistemas de Controle no YouTube. Pelas vias constitucionais, infelizmente, o Brasil não sairá dessa lama em que se encontra. O sangue será derramado. Será? Vamos ouvir o Flávio Dino. Flávio Dino que já está fazendo um esquenta para ir até o Senado para ser sabatinado pelos senadores, para ver se será aprovado ou não para esse cargo de ministro no STF. E hoje ele teve também lá no Congresso e deu umas declarações que eu gostaria que os senhores acompanhassem, já devem ter visto isso naturalmente no YouTube, mas que a gente possa repercutir junto com o telespectador. Vamos ouvir as palavras de Flávio Dino. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Tá bem, quero ouvir os convidados. Começo pelo doutor Edmilson Moura, advogado, que está participando aqui do nosso programa. O que o senhor achou das palavras de Flávio Dino? Você já ouviu essas palavras antes? Sim, Paulo, e concordo com elas. Veja bem, quem diz que o ministro da Justiça, ao ser indicado ao Supremo, vira defensor do presidente da República, tem que falar o mesmo de André Mendonça. André Mendonça, inclusive, tem votado sistematicamente de acordo com os interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem fala isso teria que falar também do ministro Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça também, nomeado por FHC e foi um bom ministro do Supremo. Assim também o ministro Maurício Correia, que foi nomeado por Itamar Franco, ministro da Justiça, que virou ministro do STF e também foi um ótimo ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso esperar o Flávio Dino atuar para a gente poder criticá-lo. Né? Por enquanto, ele apenas foi indicado. Tá. Posso pegar o gancho para fazer claro, uma outra? Segunda vontade. Pergunta que eu faço depois para o senhor também. O senhor fez algumas referências aí a pessoas que ocuparam cargos públicos, eram cargos políticos e foram para o STF. Aliás, essa parece ser quase a regra lá dentro. O senhor acha também que Alexandre Moraes, que foi indicado por Temer, ele também é um ótimo ministro? Acho que é um bom ministro. Acho que é um bom ministro. Tirando as pautas políticas, Paulo, que ocupam o noticiário com mais frequência, que chamam mais atenção, inclusive que é muito utilizado nas redes sociais por um determinado campo político, em outros julgamentos, Alexandre de Moraes tem surpreendido. Quando eu digo que o Supremo chama para si a tarefa de praticar a democracia militante que está na doutrina europeia, eu naturalmente vejo que o ministro Alexandre de Moraes ocupa um certo protagonismo nessa democracia militante, vamos dizer assim. E como eu disse agora há pouco, muita coisa tem que ser aplaudida e alguma coisa tem que ser criticada. O senhor aprova a democracia militante? Aprovo. Aprova? Aprovo. O senhor aprova? De modo alguma, principalmente dentro do Poder Judiciário, que não se presta a isso. O Poder Judiciário, que se espera do ministro, é isenção. Esse discurso do ministro Dino, aí é o mais politiqueiro que possa existir. E é o discurso para quem está pedindo voto para o Senado Federal e depende dele agora para ascender a cadeira maior do Poder Judiciário, que é a cadeira de ministro. Mas é o peixe que morre pela boca. Meses atrás ele se autodeclara comunista, lenista, de esquerda extrema, sempre fez parte, tem fotografias de amizade íntima com o presidente Lula desde a época da década de 60 para cá, ou seja, é uma indicação que, ao meu ver, margeia a violação ao princípio da moralidade. É mais um advogado, tal como foi Toffoli, tal como foi o Zanini. André Mendonça.
André Mendonça também, doutor, e aí eu comungo com o senhor dessa ideia. Nós temos uma falha constitucional, nós precisávamos mudar isso para trazer o STF para a sua verdadeira realidade e para a sua real atribuição. Nós temos aí uma falha nessa indicação de ministros. Esse peso e contrapreço, peso e freios que deve ter de um poder fiscalizando o outro, precisa mudar. Está falho, está manco. Tá bem, vamos lá, vamos correndo que o tempo está indo embora. O senhor quer falar? Não, eu só queria dizer que o STF é o guardião da Constituição. E quando nós falamos em democracia, nós não podemos tirar nunca o STF desse debate. Mas ele tem agido como tal? Tem agido como tal. O tempo todo? Aí, Paulo, nós entramos no terreno do juízo subjetivo. Na minha opinião, o STF tem se havido bem, mas como eu disse, pela terceira vez agora eu repito, todo órgão do Poder Judiciário está sujeito a críticas e aqui e ali a acertos e a erros. Mas, na minha opinião, a avaliação é majoritariamente positiva. Tá bem, Adriana Fernandes tem mais uma opinião aqui, dizendo o seguinte: Flávio Dino tem acesso às mais perigosas favelas do Rio de Janeiro. A segurança pública está comprometida pela insegurança no Brasil, porque a incompetência do Flávio Dino é absurda. É um juiz de valor, juiz de trabalho, não é juiz pessoal, não ofende. Não, de forma alguma. E o que ela disse público, aí, ele é para ser criticado mesmo. E o que ela disse aí, salvo engano, Adriana Fernandes. Isso. O que ela disse aí está estampado nos jornais, Paulo. Aumentou, desde quando ele tomou posse, aumentou a violência a nível nacional, principalmente no Nordeste. A gente viu aí Recife, Fortaleza, Bahia com crise. Os dados. Contra dados não se discute. Tá bem, vamos lá. Milton Alves Torres, mandando mensagem através do YouTube. Esse aqui, ele tem convicção. Decisivo. Dino, nosso favorito. Dino, nosso rei. Ele deve ser filiado do PT. As opiniões aí, é bom e a gente B. registra aqui. Assim como a gente registra as opiniões do telespectador, uns contrários e outros favoráveis, a gente tem aqui no Instituto também opiniões contrárias. Então, dentro dessa nova regra, digamos assim, do STF, a gente está tranquilo, porque estamos ouvindo todo mundo, falando tudo, e ouvindo os senhores que representam aqui cada um dos dois lados, né, que estão sendo envolvidos. É situação e oposição, enfim. Regina Ribeiro Borges, muito boas e lúcidas as colocações do advogado Edmilson Moura. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edmilson, doutor Erlon. É Alice do Jardim Europa. Muito bom o programa de hoje, excelente tema. Abraços, Paulo. Obrigado, Alice. Obrigado. Que bom que você está gostando do programa. Se você também estiver assistindo, quer participar, mande através do nosso WhatsApp, 98200-3223. Deixa eu falar mais tranquilo, que senão você não vai entender. 98200-3223. Isso é a pressa, porque eu quero ouvir você, telespectador, ouvir os convidados e ouvir as pessoas nas ruas também. É importante que a gente vá às ruas para ouvir o povo, coisa que pouco político faz, né? Apesar que eleições estão chegando, Só né? no tempo do pleito. Só no tempo das eleições. Mas nós fomos às ruas conversar com a população. Vamos ver o que é que o povo tem a dizer sobre essa indicação de Flávio Dino para o STF. Vamos ver. O que você achou da indicação do ministro Flávio Dino para o STF? Olha, na verdade, eu acho um absurdo uma pessoa que está tendo tantos escândalos nas redes sociais, na televisão, ser indicado para um cargo tão importante, né? E é um cargo que não tem tempo que ele vai estar lá, é um cargo tipo que é vitalício. Então a gente tem que indicar as pessoas que a gente acha que é certo, que a população se agrada. Pelo que a gente vê, não é uma pessoa indicada, querida pela população. Eu achei ótimo, né? Porque pelo menos agora, que nem teve lá, né, o protesto, né? Que o pessoal foi tudo preso, né? Para mim vai ser melhor, porque pelo menos a gente vai ter, vai dar uma freada neles, né? Que eles estavam muito com poder. Aí agora, pelo menos isso aí foi favorável para o povo. É bastante questionável, no mínimo questionável. E o perfil dele não é o adequado para o STF. Não é que ele seja uma pessoa preparada, ele é preparado. Só que não é o adequado para ser o ministro do STF. A postura dele, as declarações e
A tendência, por ser uma pessoa bastante partidária. Eu achei maravilhoso, irmão. Ele é uma pessoa assim, cristão, conhecedor da palavra de Deus, e é um homem assim digno. Ele traz a sensação de que pode ser que ele vá trabalhar para o governo e não para a população. Mas ele tem uma história bem bonita no STF, né? Ele tem uma história que diz que ele pode fazer um bom tempo no STF. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ele chegar e a gente daí entender qual que vai ser o lado que ele vai optar. Certo. Como disse o doutor Edmilson, esperar um pouquinho, né? Que o cara não chegou ainda. Por enquanto ele está falando em que não tem lado político, que não tem lado, que isso e aquilo, que o outro. Assim como Alexandre de Moraes, na sabatina, que o escolheu para o STF, deu a mesma declaração. Parece que foi Ctrl-C, Ctrl-V. O que o Alexandre de Moraes falou lá, e eu não sei se ele está praticando ou não, os senhores que vão dizer, Dino agora falou também igualzinho. Bem curtinho, vamos fazer um ping-pong aqui para a gente atender mais telespectadores e também ouvir os senhores sobre outros assuntos. O que o senhor acha do povo fala, em primeiro lugar, doutor? Eu acho que o que o povo fala é a voz de Deus, né? O povo falou é a voz de Deus. E a insatisfação com essa indicação, por ser ela politiqueira, por ela ser muito perniciosa com amizade com o presidente Lula, ela vai trazer sérios danos para o Poder Judiciário e para a população brasileira de forma geral. Tá bem. Como é que o senhor analisa a fala do povo? O que o senhor entende que o povo está entendendo disso tudo? Tá, Paulo, eu quero lembrar que a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Sim. Flávio Dino, nesse momento, está sendo indicado. Na verdade, existem canais de representação popular aí que está levando a isso. Agora, se nós respeitamos a indicação, quando eu digo nós, eu digo todo mundo, a sociedade, respeitamos a indicação, por exemplo, de André Mendonça, primeiro de Alexandre de Moraes pelo Temer, porque também era ministro da Justiça. Depois André Mendonça, que também foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E agora um outro ministro da Justiça. Nós temos que respeitar as 3 indicações e depois temos que avaliar o trabalho deles assim que começarem a atuar. Tá bem. O Zenilton Batista da Silva, no YouTube, dizendo o seguinte, que programa bom. Eu também concordo, viu, Zenilton? A gente tem um assunto que, por mais que você fale, vai falar de STF, mas é uma discussão que a gente procura fazer de forma diferente, dando voz a todo mundo, né? E a opinião plural é sempre muito melhor do que uma opinião monocrática, né? Para usar uma palavra da moda, né? Para usar uma palavra da moda. Então é bom, é importante, e importante para que o programa seja bom, que a gente tenha bons convidados. É o que a gente tem aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez aos senhores, porque são pessoas lúcidas, esclarecidas, inteligentes, sabem do que está acontecendo, conhecem o meio, né? E com certeza estão ajudando muito a mim e ao telespectador a entender melhor essa situação. Me permite só um registro rápido, Paulo. O Zenilton é meu primo. Ah, seu primo? Mas a gente se coloca em campos distintos do ponto de vista político. A gente debate, a gente conversa, sempre respeitando muito. Eu quero mandar um abraço para ele nesse momento. Olha que legal. E o Zenilton deixou claro aqui que isso é verdadeiro, tanto que ele está ligando para elogiar, né? Tem opiniões diferentes, mas... aparente não vale, hein? Mas nós somos distintos, nós Vamos lá. Nos colocamos em lados opostos. O Paulo André é democrático, pois o judiciário é indicado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Opinião dele sobre a indicação de Flávio Dino. Muito bem lembrado. De novo, o SAET, Sistemas de Controle, vocês querem? Então vou reconhecer esse judiciário como partido, mas não se esqueçam que esse partido um dia chegará ao poder e lá estará fazendo tudo para institucionalizar o comunismo. Quem que disse essa frase? Figueiredo. Saudades do Figueiredo. Figueiredo quando admitiu reconhecer o PT, que na verdade era formado, digamos assim, apenas por sindicalistas, né? Isso foi em 1980, né? 84, por aí, estava acabando ali é verdade. Então o Figueiredo reconheceu, tá bom, vocês querem? Eu vou administrar. Mas ele falou isso. E ele acrescentou mais uma palavrinha aqui que ele não pôs, que é o seguinte, para tirar esse pessoal do poder, vai derramar muito sangue. Foi Figueiredo que disse isso no meio dessa frase aqui, tinha mais um textozinho que ele falou também. Maria Isabel Moura Almeida, Dino, jamais, Edna Moreira do Carmo, depois não tem mais jeito, já era. Vamos lá? Vamos ouvir políticos? Vamos ouvir os nossos deputados estaduais, que também opinam sobre essa história, a indicação de Dino ao STF. Vamos ver.
esse ministro foi governador. Um dos maiores escândalos do seu estado foi a compra de aparelhos respiradores de uma empresa que não vendia tal. Foram milhões em uma licitação que foi comprovada que foi fraudulenta. Então, só ele ter se tornado ministro de Justiça já é um tapa na cara a cada cidadão de bem desse país. E essa indicação dele agora a ministro do STF mostra a força desse desgoverno. Eles não estão preocupados com o correto, eles estão preocupados simplesmente em acoplar dentro do governo os seus que não faz com que melhore a visão que a população tem aí do STF. Flávio Dino, seu currículo lhe confere a possibilidade e a capacidade de poder ocupar o cargo do Supremo Tribunal Federal. Ele que tem mestrado, tem mestre em Direito, foi professor, foi juiz federal e, obviamente, cumpre agora um papel político, Foi governador do Maranhão, foi senador, foi deputado e agora ministro, mas ele, na sua formação acadêmica, tem toda a sua formação em Direito, mestre em Direito, concursado, dentro como juiz federal, cumpriu um bom trabalho. Então, entendo que a prerrogativa do presidente da República em poder indicar, que é uma prerrogativa do presidente da República, isso que determina a Constituição, ele indica o Flávio Dino como uma pessoa com competência profissional técnica justa, no sentido de poder indicar o Supremo Tribunal Federal. Eu nem faço aqui juízo sobre o nome do Dino. Se de fato ele reunir as condições técnicas e jurídicas, de conhecimento, de serviço prestado, obviamente o Senado vai aprovar o seu nome. Eu chamo a atenção aqui para essas indicações serem feitas de cunho político e que quase sempre acaba sendo pessoal. O Lula indica os amigos, o Bolsonaro indicou os próximos, o Temer indicou o Alexandre Moraes, que foi seu ministro, foi secretário, seu ministro. Portanto, talvez o que a gente tenha que chamar a atenção é para que essas indicações deixem de ter esse cunho político e pessoal e passem a ser feito através de concurso, através de mandato eletivo. Acho que seria muito mais justo com a nossa população, até ajudaria a tirar essa tensão que existe entre esses polos ideológicos. Tá bem. Uma análisezinha de 30 segundos, cada um, pode ser? Sobre essas falas, que a gente viu aqui, principalmente dos nossos políticos, E a gente procurando equilibrar coisas, um favorável, outro contrário, até porque tem pessoas favoráveis e contrárias. Essa é a realidade e a gente quer ouvir o senhor. Quem é contrário tem argumentos fortes e eu coaduno com eles. Foi escândalo quando governador, falta de brilhantismo enquanto foi jurista e agora, quando ascendeu como ministro da Segurança, também foi prestigiado a sua atuação pelo princípio da ineficiência. Tá. E o senhor? Paulo, eu quero me concentrar na fala do deputado Lucas Calil, porque, de fato, eu acho que o mais interessante seria debater o modelo. Debater aqui Flávio Dino, debater André Mendonça, debater Cássio Nunes, debater Alexandre de Moraes, são nomes. E, é claro, o presidente da República, seja ele quem for, tem a prerrogativa de indicar. Mas o modelo pode ser questionado, mas essa discussão precisa ser técnica, a gente precisa descontaminá-la. Se o modelo precisa ser reformado, pensa como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que afirmou nessa semana que vai pautar a PEC do mandato fixo para ministros do STF no primeiro semestre de 2024. Vamos ouvi-lo. Outra mudança possível, que já há uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, é a questão do mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal com a elevação da idade mínima de ingresso. Hoje são 35 anos, poderia se elevar essa idade mínima e fixar um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está numa proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E eu considero que, assim como outros tantos países do mundo adotam essa sistemática, pode ser também uma sistemática muito positiva para o Brasil. Mas essa é uma manifestação minha, que não vincula o colegiado do Senado Federal, que evidentemente no momento oportuno vai apreciar essa questão do mandato de ministro supremo. Tá bem. Momento oportuno, Tem muita gente querendo fazer reformas lá dentro do STF, assim como o STF também não esconde a vontade e o gosto de mexer dentro do Congresso.
Quando que isso vai acontecer? Essa caminhada, doutor Edmilson, essa caminhada vai seguir, vai prosseguir, vai ter uma trégua? Estamos em véspera de ano eleitoral. O que o senhor espera que possa acontecer? Vai acontecer o que com o STF? Penso que a discussão de um mandato para ministro do Supremo é uma discussão muito interessante, mas ela precisa passar por um amplo debate, consultadas as bases populares, consultados setores representativos da sociedade. Ou como? Não, uma consulta ampla, um debate que pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, isso não pode sair do bolso de um presidente do Senado, nem do presidente da Câmara. Zé Nelto pensa a mesma coisa também. Né? Então, agora isso tem que ser trazido para o debate popular e um debate exaustivo para só depois isso se transformar numa emenda à Constituição. Mas o senhor particularmente pensa o quê? O que vai acontecer com o STF? Vai encolher as asinhas ou vai abri-las ainda mais? Eu penso que o Congresso tem a prerrogativa de legislar e ele, evidentemente, tem o poder de promover alterações nesse modelo, como uma decisão que saiu essa semana, uma emenda que foi aprovada no Senado apenas, não foi à Câmara ainda, que restringe o poder de decisões monocráticas, aquelas decisões tomadas por um ministro só e muitas vezes demoram muito a ir para o plenário, porque o plenário julga de forma colegiada, são 11 ministros, são 11 cabeças, são 11 juízes. Né? Eu penso que o Senado pode fazer isso. Particularmente, me parece que o presidente do Senado está colocando essa questão do mandato mais como moeda de troca. Tá, mas o senhor acha que é uma boa ou não? Mandato fixo? Me agrada a ideia. Tá bem, e o senhor? Desde que devidamente discutida. É excelente. O que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e a nação em geral descobriu, despertou agora com toda essa celeuma do STF, é que ele não está submetido ao controle. E aí vem esse pacote de medidas e que precisa ser acelerada, né, para que se exerça o controle sobre o STF, particularmente sobre os ministros. Excelente ideia. Redução de mandato. Redução de mandato. Então, fixação de mandato. Fixação. Fixação. Pode ser não, será, muito certamente será até maior, né? Não justifica um cargo vitalício. Sim, o mandato tal. Há modelos de mandato vitalício. Fala assim, 10 anos, 12 anos. Sim, há modelos de mandatos vitalícios e há modelos de cargo vitalício e há modelos com mandato fixo. O mandato fixo, Paulo, só uma pequena observação, ele tem seus prós e seus contras, porque se é mandato, pode haver aí uma politização maior da indicação do cargo de presidente da República. E será que a sociedade vai querer isso? Por isso é que eu digo, é algo que precisa ser debatido e não pode ser aprovado de afogadilha. Verdade. Vamos dar uma conferida no que anda acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. E quando eu digo aqui, é porque esse estúdio faz parte da nova sede, né, da Assembleia Legislativa. É uma televisão, a TV Alego é uma emissora de televisão da Assembleia Legislativa e faz este e outros programas em parceria com a TV Brasil Central. Né? Um abraço para o pessoal da Brasil Central que está aí, né, um pouco à distância, mas um abraço a todos. Né? Tenho grandes amigos aí dentro também, como tenho aqui também, felizmente. E a gente, em conjunto, a gente se soma forças para poder fazer esses programas para você. Vamos acompanhar o que aconteceu na Assembleia Legislativa. O projeto que altera a alíquota do ICMS foi lido em plenário durante a sessão ordinária. Quem traz os detalhes é a repórter Monalisa Carneiro. Oi, Monalisa, boa noite. Oi, Paulo, boa noite para você e para todos que estão nos assistindo no Boa Noite Goiás desta quarta-feira. Paulo, o destaque aqui do Parlamento Goiano de hoje é a chegada do projeto de lei da governadoria que visa alterar a alíquota do ICMS de 17% para 19%. É um projeto polêmico que rendeu muitas discussões durante toda a sessão ordinária. Mas eu vou convidar o deputado Wagner Neto, que é presidente da CCJ, para explicar melhor o motivo pelos quais o governador Ronaldo Caiado enviou esse projeto aqui para a Assembleia Legislativa de Goiás. O deputado Thales Barreto, durante a sessão, também explicou quais são os motivos pelos quais ele está defendendo que esse projeto seja aprovado aqui na casa. Ele ainda reforçou que ninguém gostaria
de ter aumento de impostos, mas que essa é uma decisão necessária para que o governo continue honrando com todos os compromissos feitos, honrando os pagamentos, continuar trazendo melhorias para a saúde e para a educação e para todas as áreas. Bom, eu deixo vocês agora com a fala dos parlamentares que defenderam a proposta do governador Ronaldo Caiado. Olha, tem dois critérios do qual o governador Ronaldo Caiado nos mostrou para a base do seu governo para ser aprovado. O primeiro é a diminuição de arrecadação devido à diminuição aí da alíquota do ICMS dos combustíveis feito pelo governo federal anterior, aonde impactou muito os estados e municípios. Para ser preciso, no estado de Goiás houve uma queda de arrecadação de 4 bilhões e 700 milhões. E também é um efeito que, se nós não aumentarmos, o estado de Goiás não aumentar esse valor, o que vai acontecer? Com a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara Federal, foi aprovado também no Senado com algumas mudanças e agora está tramitando de novo na Câmara. O que acontece? Com os novos impostos que serão criados na federação, você tem uma média dos últimos 5 anos. Caso o governo não tenha esse acréscimo de 2%, a média do estado de Goiás ficará muito ruim, ou seja, não para esse governo, mas para os próximos governos, terá um impacto orçamentário muito grande. Não me sinto feliz de pautar um projeto como esse, muito menos de poder trazê-lo, mas eu vejo como uma saída, vejo como um remédio amargo, uma cirurgia para uma pessoa que está ruim de saúde, pensando na saúde financeira do estado de Goiás. Então, se o estado de Goiás não fazer esses ajustes com a reforma tributária, que eu fui contra, o governador Ronaldo Caiado foi contra, que infelizmente não depende da gente aqui, o estado de Goiás será lesado em detrimento dos outros estados da nossa federação. É uma medida que está acontecendo praticamente no Brasil inteiro, nas 27 unidades da federação, ainda não Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, mas mais o DF. Então, até com algumas alíquotas muito maiores. Na realidade, a reforma tributária já está direcionando nesse impacto da arrecadação de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, ela vai ser referência do novo imposto. É importante falar para os novos deputados que os produtos da cesta básica não vão ter este aumento. A cesta básica não terá esse impacto. Essas medidas estão sendo tomadas por todos os governantes, independente de sigla partidária. Nesses estados que estão tomando essas medidas, o Brasil que está tomando essas medidas, siglas de todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Então, é uma medida de pensar no futuro do Estado. Se o doutor Ronaldo, que é um homem sério, é um homem que demonstrou que trata o dinheiro público com muito respeito, com muita dedicação, com muita seriedade e honestidade, e eu tenho certeza que ele está pensando no futuro do Estado de Goiás. Tá bem, falando em governador, ele voltou a fazer uma vistoria hoje na obra do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, que é chamado por CORA. Ronaldo Caiado foi acompanhado do presidente do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata, de secretários de Estado, de artistas e de radialistas, como meu amigo cuiabano, que você vai ver na matéria, e estava lá também. Repórter Pedro Henrique Rabelo traz os detalhes. Vamos ver. Só quem teve câncer ou teve um caso na família sabe a importância de se ter uma estrutura para curar essa doença que tira tantas vidas. Muitas estiveram em cima do palco hoje e deram seu testemunho. Eu passei por 2 cirurgias, eu passei por 16 quimioterapias, 19 rádio, 17 imunoterapia, sem nenhuma alteração no cronograma. Daqui 2, 3, 4 anos, quem sabe não precisamos ir mais para Barretos, nós vamos para Goiânia, não vai ficar andando dentro de ambulância, não. Vai ficar dentro de hospitais, não andando para cima de ambulância, não. O governador Ronaldo Caiado vistoriou as obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás. Ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado, de secretários, deputados, prefeitos, vereadores e do presidente do Hospital de
Barretos, Henrique Prata. O evento foi para ressaltar a importância dessa estrutura que está sendo construída. É uma obra complexa, mas não quer dizer que ela seja tão mais cara que as demais. Mas tem a qualidade que nem a medicina privada tem, porque esse projeto nós fizemos nos Estados Unidos. Os leitos são duplos, fica o pai e a mãe, não fica só a mãe com a criança, fica o pai e a mãe, porque tem um índice de cura de 5% a mais quando fica a família toda nos leitos. O ambiente desse ambiente vai ter bolhas que pode ficar todos os transplantados numa sala de convivência, que vai ter brinquedoteca, coisas que não existem no Brasil, mas é o que é o de melhor e o de mais certo para transplantar crianças. É totalmente desumano. É inimaginável alguém querer embargar uma obra que hoje nós temos aqui pelo preço do menor valor em metro quadrado. E nós temos a planta mais sofisticada que existe no mundo. Ela está sendo implantada em Goiânia. Imagina bem, os goianos não têm onde tratar pacientes com câncer. Essa é a primeira etapa. A seguir, vamos fazer a segunda etapa para adulto, com toda a estrutura. Serão mais de 427 milhões de reais do governo estadual investidos aqui no Cora. Aqui nós estamos no térreo, onde homens e máquinas estão trabalhando. Mas nós vamos subir para o primeiro andar para mostrar mais detalhes para vocês. Aqui no primeiro andar, o que a gente encontrou? Homens já instalando todo o sistema de ar-condicionado para dar conforto tanto para os pacientes quanto também para o corpo médico que for trabalhar. Aliás, toda a estrutura elétrica e hidráulica já está muito bem adiantada, praticamente concluída. Agora, vamos para o último piso. Ao todo, serão 44 mil metros quadrados de construção. Aqui no segundo andar, daqui a pouco estarão chegando os equipamentos, os mais modernos à disposição no mercado. Isso para atender quem precisa, o povo goiano e até mesmo de outros estados, como faz hoje o Hospital de Barretos, que recebe pessoas de todo o Brasil lá em São Paulo. Para todos os goianos entenderem, é o mesmo projeto que foi utilizado nos Estados Unidos pela Fundação Johns Hopkins, então é o mais moderno projeto do mundo para tratamento de câncer. E hoje nós estamos com a estrutura toda completa nessa visita do governador Ronaldo Caiado, concluímos ela e agora já visitando as instalações nesse momento agora de ar-condicionado, que é um sistema de filtragem 24 horas por dia. Hoje nós temos em Goiás, dados oficiais do Ministério da Saúde, são realizadas 4.500 cirurgias oncológicas pelo SUS, em todo o estado. Somente aqui no Cora a gente vai fazer 7.500 por ano. Então, um número quase o dobro do que já existe. Vão ser 13.500 consultas por mês, 3.500 exames de imagem, incluindo ressonância, tomografia, PET scan, mamografia, vários também por mês. São 600 cirurgias por mês, então isso justifica uma verba, quando isso aqui estiver tudo pronto, vai custar ao Estado 22 milhões de reais por mês, o que é 60% do que a gente gasta no GOL, mas é específico do câncer. O governador andou por toda a obra e viu de perto a construção que está na capital, mas vai atender a todo o estado. Isso aqui, de fato, tem uma importância para todo o estado, né? Municípios lá da região do extremo sudoeste, do norte, do nordeste, né? Que acabam tendo que se deslocar para Barretos. Os pacientes que têm tratamento de câncer, através de um convênio com a prefeitura, grande parte nós mandamos para Barretos e a prefeitura custeia. É um marco do governador Ronaldo Caiado, junto com o Daniel, esse hospital, porque além de atender Goiânia e a região metropolitana, vai atender todo o estado de Goiás. Nosso governador Ronaldo Caiado está de parabéns, porque além de ter uma gestão eficiente, responsável, com bastante compromisso, ele tem uma gestão humanizada. E isso é muito importante, dar tratamento para essas pessoas, um tratamento de qualidade, um tratamento de excelência. O evento contou com o apoio de artistas de renome internacional. Na inauguração do hospital, o cantor Gustavo Lima se comprometeu a doar a renda de um show para arrecadar dinheiro para a administração do hospital. Já comprometi aqui no Cora, aqui que a gente vai inaugurar em 2024, né, o primeiro show vai ser inteiro doado para o Cora, para fazer melhorias, para fazer todas as instalações.
como o Gustavo disse, é o maior governador da história desse estado, e eu falo com propriedade que eu vivo aqui há 30 anos. Eu fico muito feliz de saber que a gente vai ter um hospital aqui que vai atender a população totalmente de graça. Mais de 7.000 crianças morrem no Brasil de câncer por ano e muitas não têm sequer a condição de serem tratadas. Para melhorar essa realidade, o Cora vem aí. Que bom, né? Seja bem-vindo, Cora. Sejam bem-vindas as pessoas que fazem parte desse grupo de construção, dessa ideia maravilhosa, né, do governo do estado de Goiás, do governador Ronaldo Caiado, né, Daniel Vilela também participando, todo mundo que está envolvido nisso. Parabéns, né? Eu fico muito feliz em ver, eu vou aqui pegar até uma frase do doutor Edmilson Moura, isso aí é retorno para o povo, né? Isso é retorno para a população dos impostos que ela paga. É dinheiro do governo do estado que está sendo muito bem aplicado, né? E não pode ser vítima, alvo, né, de briguinhas políticas. Isso é muito ruim quando a gente vê uma obra como essa, podendo ser até paralisada, né, doutor Edmilson? Isso, Doutor Edmilson está aqui. Doutor Edmilson. Doutor Edmilson, desculpe. Exatamente, Paulo. É uma grande medida do governador Ronaldo Caiado, desse governo, e é um retorno muito importante para a população de uma área muito carente de medicina pública. Está de parabéns o governo, está de parabéns o governador. Agora sim, doutor Erlon. Está de parabéns o nosso governador, Ronaldo Caiado. É que eu quis dar uma de Ronaldinho, que ele olhava para um lado e a bola ia para o outro. Ia para o outro, eu vi, eu percebi. E eu errei. Parabéns ao nosso governador. Isso é a iniciativa que nós esperamos de governança. É a saúde pública, né, para a população carente goiana e também que vem dos outros estados para cá, né, Paulo? De qualidade, de referência, que traz dignidade nesse momento difícil de quem está em busca de um tratamento de carcinoma. Só quem passa sabe quão é difícil esse tratamento. Isso, eu tive parentes, tive um primo que foi atendido lá no hospital, que a gente vai continuar chamando de Hospital do Câncer, de Barretos, mas é o Hospital do Amor. Porque lá eles tratam realmente o paciente com todo o amor, tem todo um acompanhamento. Eu falava muito com a família enquanto ele estava internado, falava com ele por telefone, e ele me dizia do carinho, do cuidado que as pessoas têm lá. E é esse o modelo que vai ser implantado aqui, que o presidente do Hospital do Amor, lá de Barretos, você viu na matéria, ele também está assessorando aqui, está sendo muito parceiro do governo do estado de Goiás na montagem dessa estrutura, porque ele com certeza vai sugerir coisas que avançam naquilo que o Hospital de Barretos já oferece. Então, tem tudo para ser, é muita presunção da minha parte dizer que já vai nascer maior que o Hospital de Barretos. É muita coisa, porque o Hospital de Barretos tem uma experiência antiga, enorme, né, tradicional, profissionais altamente capacitados. Mas a gente sabe que aqui também será assim. Tomara. Amém. Vamos lá? Olha quem mandou uma mensagem aqui, o Zé Nilton. Zé Nilton mandou mais uma mensagem. Zé Nilton Batista da Silva. Abraço, primo. Admiro você como advogado. Fizeram as pazes agora? Muito obrigado. Não, nunca brigamos, não. Não? Não. A gente diverge, mas sempre de forma respeitosa. O Alex Lima, dizendo o seguinte: parabéns, doutor Edmilson, pelas colocações lúcidas e coerentes. Milton Alves Torres, tem que consultar o povo sobre essa história de mandato para os ministros. Eu sou contra, mas principalmente se tiver dinheiro jogado no lixo, com salários de monstros aposentados. Aí já daria um outro programa para a gente fazer, não dá tempo. Eu quero ouvir os senhores bem rapidamente, me ajudem, por favor, porque daqui a pouco a gente tem o nosso querido Guilherme, que vem com as notícias do dia e trazendo mais informações ainda para você. O programa não termina aqui, não. Eu saio, ele chega, o Guilherme Rigonato chega e vai trazer mais notícias para você. Mas não posso desperdiçar a oportunidade de ter dois advogados aqui e deixar de perguntar para os senhores. Comece pelo senhor agora então, doutor Erlon. Essa história da PEC que foi votada, primeira votação ainda no Senado, restringindo poderes dos ministros, principalmente em relação às decisões monocráticas. O que o senhor acha disso e que significado tem esse movimento? É um movimento de xadrez do Congresso ou não? Não, eu não vejo, não. Acho que é uma medida para limitar o poder do STF, sim, mas ela traz de volta a característica principal dos julgamentos em colegiado, né? A decisão monocrática quebrou isso.
que é a atribuição, o erro, como o doutor Edmilson falou logo no começo, é da natureza humana. E é por isso que a demanda ela começa num juiz monocrático, passa por uma segunda revisão e uma terceira revisão, a depender da matéria, mais de um consenso de colegiado. E a decisão monocrática quebrou isso. Eu acho que simplesmente o que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, né, essa PEC está trazendo de volta é o quê? Essa função social do colegiado na hora de julgar uma demanda. São várias mentes se debruçando sobre uma determinada matéria, sobre uma determinada causa. E ganha esse tempo, ou não? Não se ganha esse tempo, Uma decisão monocrática não provoca necessariamente aqueles recursos tradicionais, aquelas coisas? Sim, né? sim. Entendi sua pergunta. Procrastina mais o processo, sem contar que empodera demais o magistrado de um colegiado. Né? Tem um ministro só para, por exemplo, suspender a lei promulgada por um Congresso Nacional. Ou um juiz só para vedar aí o que o Poder Executivo está mandando em vários estados da Federação. A Adriana está lá firme no programa, mandou mais uma pergunta, e na verdade não é uma pergunta, é um elogio ao senhor Dr. Erlon. Dr. Erlon deveria voltar mais vezes ao programa. O Judiciário precisa de advogados coerentes como o senhor. Obrigado, senhora Adriana. Que Deus te abençoe. Doutor Edmilson, vamos lá, eu gostaria de ouvir o senhor também, a sua opinião. Paulo, eu acho essa PEC. Eu penso, a PEC 8 de 2021, que agora foi votada no Senado Federal, penso que o Senado, vamos ver como a Câmara vai analisar a matéria, mas penso que o Senado acerta ao fazer essa limitação. Vamos deixar bem esclarecido, não está proibindo os ministros do Supremo de adotar medidas monocráticas. Elas apenas estão agora tendo um rito diferente, de maneira que nós vamos abreviar o tempo em que ela vai ao colegiado, porque o órgão é colegiado, a decisão colegiada deve ser privilegiada. Nesse sentido, eu acho muito boa a medida, acho que o Senado acerta. Gostaria de deixar bem claro que, assim como isso está acontecendo no Supremo Tribunal Federal agora, é muito bom e seria desejável que todos os tribunais do país tivessem o mesmo regime. Os tribunais regionais federais, os tribunais superiores, os tribunais estaduais. Sim. Porque há, sem dúvida nenhuma, e somos dois advogados aqui que certamente padecem com isso, um certo abuso dessas medidas monocráticas, que muitas vezes são apreciadas 2, 3, 4, 5 anos pelo colegiado. Enquanto isso, elas ficam na gaveta, produzindo efeitos, prejudicando pessoas e causando insegurança jurídica. Isso precisa ser revisto, assim como, e a PEC também atua nesse sentido, precisa ser revista também a duração dos pedidos de vista, que muitas vezes se prolongam no tempo também, causando insegurança jurídica, prejudicando direitos e depois ficam de difícil reversão. Tá bem. O Hamilton Lins parabeniza aos dois debatedores, disse que gostou muito do programa, disse que já conhecia o senhor e disse que o senhor é um homem de grande caráter. Tá aí a opinião dos telespectadores que sempre nos ajudam a fazer este programa. Estamos chegando ao final do programa. Alguma observação para a gente passar a régua? Conversamos bastante. Eu gostaria apenas de chamar o nosso telespectador para que reflita bastante, e nós precisamos privilegiar nossas instituições. São elas que fazem com que o Brasil progrida, com que a gente possa ser uma sociedade civilizada. E nós não podemos ter retrocesso civilizatório. O que seria um retrocesso, na opinião do senhor? Por exemplo, acabar com as instituições ou enfraquecê-las. Elas precisam ser fortalecidas. E nós não podemos jogar a criança fora junto com a água do banho. Olha. E eu aproveito o gancho do meu colega para dizer que realmente a instituição brasileira, pelo regime democrático que vivemos, ela precisa ser mantenida, ela precisa ser preservada. E agora é o momento. Você ligar para o seu senador e cobrar um posicionamento sobre a indicação do Dino, se você é contra ou se você é a favor. Aqueles que são contra, não deixa de ligar, não deixa de reclamar e fornecer para o seu senador, que é um representante pela titularidade da população, de fazer diferente e fazer realmente uma sabatina. Doutor Edmilson já fez isso? Já ligou para o seu senador? Não liguei ainda não, mas eu o conheço bem, sabendo que ele vai votar favoravelmente à indicação do Flávio Dino. O meu não vota. O seu qual é?
Não, o meu não volta. Eu falo assim brincando, na verdade eu tenho um posicionamento pessoal que eu acho que essa cadeira tem que ser para uma pessoa isenta e esse cargo não tem que ser político, Paulo. É por isso que eu faço essa brincadeira e faço essa vocação. Esse momento agora, né, diante de tudo que a gente vem passando com os ministros do STF, é uma ótima oportunidade para a gente fazer uma melhor seleção. Tá bem. O senhor senador, só para o telespectador saber, posso dizer quem é? Até porque ele é presidente do partido ao qual o senhor é filiado? Não. Não? Não, porque na verdade na eleição anterior, eu tinha votado, por exemplo, no Jorge Cajuru, na eleição de 2018, e o Jorge Cajuru já se manifestou nessa matéria aí, por isso que eu fiz essa menção agora. Ah, tá certo. Não precisa ficar vermelho, não. Tá bom. Também, doutor Edmilson Moura, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer revê-lo. Prazer foi meu, Paulo, sempre muito bom estar com você, estar com o seu público, prazer estar com o doutor Erlon, grande advogado, repito, e a gente espera ter contribuído para a reflexão de todos que estão em casa. Não tenho dúvida, com certeza contribuíram. Doutor Erlon Fernandes, também foi um prazer revê-lo, recebê-lo aqui no programa. Venham mais vezes. Satisfação foi minha, Paulo, estar na sua presença é sempre muito prazeroso. Quero agradecer também a esse debate honroso e respeitoso com esse advogado que eu admiro muito, de elevada estatura na advocacia goiana, doutor Edmilson. E obrigado a paciência, né, e o respeito de quem nos está assistindo, que é quem, para realmente, a gente faz esse programa, né, Paulo? É verdade. Obrigado aos senhores, obrigado a você que está em casa, obrigado pela audiência, que rima com paciência, como disse o doutor Erlon. E paciência teve o Guilherme, né, para esperar para chegar a hora de ele entrar aqui no estúdio para apresentar também, digamos assim, um segundo bloco do nosso programa. E ele vai trazer muitas matérias importantes e interessantes para você. Guilherme, está aí? Venha para cá, Guilherme. Venha para cá. Faça um ótimo programa, como você sempre faz, programa com muita qualidade. Esse menino não vai longe, né? Já foi longe, né? E com certeza vai ocupar altíssimos postos, digamos assim, dentro do jornalismo aqui no estado de Goiás e no Brasil. Um abraço a todos, bom programa, Guilherme. Boa noite, a gente volta amanhã. Até lá.
Muito bem, nós continuamos no Boa Noite Goiás. Eu faço aqui um registro de muitas participações, em especial Bruno Malheiros também mandando sua mensagem pelo YouTube. O Paulo Bergs mandou um forte abraço e agradeceu a participação do Bruno e todos que estão mandando mensagem, como João Alves, Adriana Fernandes, João Carlos Barbosa e todos que continuam aqui dando a opinião. Bom, eu vou ao vivo diretamente do Centro Cultural Oscar Niemeyer para falar com Lucas Santana, que traz mais destaques nessa noite. Uma boa noite para você, Lucas. Boa noite para você também, Guilherme Rigonato. Boa noite, Goiás. A você que acompanha a Brasil Central e a TV Alego. Mais uma noite de Natal do Bem acontecendo aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A gente fala de um dos pontos mais movimentados dessa edição do Natal do Bem. A gente fala direto da Vila Gastronômica. E olha só a quantidade de pessoas que estão aqui nesse momento, parando um pouquinho para fazer a sua refeição. Crianças, pais, mães, famílias, muita gente para comer o mais variado cardápio que você imaginar, Guilherme, você que acompanha o Boa Noite Goiás nesta quarta-feira. Até porque, olha só, aqui tem pamonha, tem panelinha, tem comidas típicas aqui do estado de Goiás, tem arroz carreteiro, arroz, frango e piqui, tem pastel, tem pizza, tem hambúrguer, tem doce, tem sorvete, tem todo tipo de bebida que você imaginar tem aqui. É uma opção variada, um cardápio mesmo completo para as famílias que vêm aqui para o Centro Cultural Oscar Niemeyer aproveitar o Natal do Bem que está acontecendo nesse momento. E por falar o que está acontecendo nesse momento, no Palácio da Música está tendo aí a apresentação da banda musical do Corpo de Bombeiros e também o Coral dos Bombeiros Mirins, lá no Palácio da Música. Já está acabando, inclusive, e aí na sequência, na região do Carrossel, vai ter uma outra apresentação. O pessoal já está saindo aqui da praça de alimentação para acompanhar essa apresentação, fora as outras atividades que estão acontecendo aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, cada secretaria sendo representada na Vila do Papai Noel. É muita coisa. Lembrando que nós trouxemos a informação ontem que nos 10 primeiros dias de festa, mais de 175 mil pessoas passaram aqui pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer. Programação que vai acabar depois do Ano Novo. Então, o pessoal que está acompanhando a gente pode vir para cá. Hoje ainda dá tempo. Quem não pode vir hoje, pode vir amanhã, no final de semana. O único dia que não funciona é na segunda-feira. De terça a domingo, programação é o que não falta. Você que mora mais longe aqui do Centro Cultural Oscar Niemeyer, tem 2 linhas de ônibus disponíveis, saindo do terminal da Praça da Bíblia e também do terminal Isidória. Guilherme continua aqui acompanhando a movimentação aqui e convidando o pessoal que acompanha o Boa Noite Goiás a vir aqui para o Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde acontece mais uma edição do Natal do Bem. Com muita certeza, Lucas Santana diretamente, então, do Natal do Bem. Obrigado pelos destaques. É isso aí, aproveitar para conferir, então, os Bombeiros Mirim se apresentando no Palácio da Música. Na tarde de quinta-feira, uma criança caiu do 9º andar em um prédio na Vila dos Alpes, aqui em Goiânia. A repórter Sabrina Monteiro esteve no local e traz mais detalhes dessa tragédia. Olá, muito boa noite para você e a todos que acompanham o programa. Infelizmente, com notícia triste, né? O caso aconteceu aqui na Vila dos Alpes, no condomínio residencial Manhattan 1. O garoto de 7 anos caiu do 9º andar. Ele estava no apartamento da avó e, em um momento de descuido, acabou ocorrendo esse fato triste. A altura da queda foi de 29 metros. Isso de acordo com o perito da Polícia Científica de Goiás, Hugo Lincoln, que deu essas informações pra gente quando nós chegamos aqui. No apartamento não tinha tela de proteção, não tinha nenhuma rede de proteção, e isso foi um fator determinante para que ocorresse a queda. Então, esse é um alerta também aos pais que fiquem de olho, né, nas telas de proteção. É muito importante que tenha. Então, ainda não há maiores detalhes sobre o fato, mas a polícia está investigando e mais para frente nós daremos essas informações. Eu volto com vocês. Realmente muito triste, mostrando aí como é importante que os pais não se abstenham de pensar na segurança das crianças.
E olha que mesmo quando tem redinha, ainda assim é preciso verificar se está bem instalada e depois de muito tempo dar manutenção, porque não dura a segurança sempre, é preciso sempre colocar ali a manutenção. Eu aproveito para ler alguns comentários aqui do YouTube. A Maria de Lourdes continua participando conosco, colocou aqui: Moraes, um verdadeiro monstro. A Adriana Freitas está colocando aqui: o doutor Erlon tem que voltar mais vezes. Tem elogio também para o doutor Edmilson, do Alex Lima, pelas colocações lúcidas. E o João Alves colocando aqui, ó: brincadeira, doutor. Tudo isso remetendo ao debate que aconteceu agorinha com Paulo Berens e os nossos dois convidados. Vamos de notícia? A Justiça de Goiás condenou o médico que filmou e divulgou imagens de um funcionário negro com as mãos e os pés acorrentados em fevereiro de 2022. Você vai entender a condenação agora. A Justiça entendeu que houve o chamado racismo recreativo, que é a ofensa de cunho racial disfarçado de piada. O médico Márcio Antônio Souza Júnior gravou um vídeo em que mostrava um homem negro com pés e mãos amarrados por grilhões e com uma gargalheira presa ao pescoço. Aí, ó, falei pra estudar, né? Não quer? Então vai ficar na minha senzala. Aí, ó. Vamos ver se não estuda. Prender isso aqui, vamos. Márcio deve pagar R$300 mil à Associação Mulheres Coralinas e à Associação Quilombo Alto Santana por danos morais coletivos. A juíza responsável pelo caso entendeu que houve intenção do acusado de prejudicar a dignidade do ofendido e a coletividade mediante a postagem de vídeo com conteúdo racista. A vítima da gravação recebia um salário mínimo para realizar o serviço pesado, segundo a investigação do Ministério Público. E o convênio assinado entre a Secretaria Estadual de Economia e também a Polícia Rodoviária Federal promete combater crimes fiscais de roubo de cargas nas rodovias federais que cortam todo o estado. A ideia do compartilhamento de informações da economia com a PRF é somar esforços no processo de abordagens a caminhões com produtos irregulares que passam pelas rodovias estaduais todos os dias. O convênio para as ações e operações foi assinado na manhã desta quarta-feira. Mas agora nós vamos ter muito mais informação porque nós vamos trocar as informações das antenas. Então, a economia tem antenas que captam informações de imagem dos caminhões, das placas, e que cruzam isso com um sistema de inteligência artificial, que é o Infotrânsito, que permite identificar se o caminhão tem nota fiscal, qual é a carga, se ele está na rota certa, enfim, cruza com uma série de informações que permitem identificar indícios de sonegação fiscal. As fronteiras do Estado agora, com essa cooperação, essa troca de informações com a Secretaria de Economia do Estado de Goiás, permite que a PRF use a mesma expertise que ela tem para a apreensão de drogas, a assertividade que nós temos para outros crimes, nós vamos colocar a mesma assertividade no combate à sonegação fiscal, no combate ao ilícito fiscal. Isso vai dar maior agilidade e a recuperação de divisas para o Estado de Goiás. Assim como o combate ao tráfico de drogas, a Polícia Rodoviária Federal tem impedido a passagem de produtos sem nota fiscal nas rodovias. Para se ter uma ideia do prejuízo causado ao Estado, de janeiro a outubro de 2022, foram cerca de 44 milhões de autuações nas rodovias. Em 2023, com as antenas da Secretaria de Economia, este número dobrou. A expectativa agora é que, com a troca de informações entre Estado e Polícia Rodoviária Federal, as abordagens nas rodovias aconteçam de forma mais assertiva. A princípio, o convênio tem duração de 5 anos e a Secretaria Estadual de Economia acredita que o combate à sonegação fiscal e concorrência desleal vão ser combatidos de forma eficaz. É muito importante essa atuação no combate à sonegação fiscal, porque aquele comerciante, aquele industrial que
trabalha corretamente, que paga seus impostos em dia, se vê diante de uma concorrência desleal, né? Ele tem dificuldade de se manter no mercado quando há outros que estão praticando um preço inferior porque estão sonegando, né? Então, ao fazer esse combate à sonegação fiscal, nós combatemos também a concorrência desleal. E o programa Nota Fiscal Goiana premia o contribuinte com sorteios em dinheiro e ainda dá desconto no IPVA. Mesmo assim, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o projeto mantido pela Secretaria de Economia. Você entende com Pedro Henrique Rabelo. No ato da compra, você tem a opção de colocar o seu CPF na nota fiscal. E com isso, passa a concorrer a prêmios e tem descontos no pagamento do IPVA. Para participar é necessário se cadastrar no site economia.gov.br/NF Goiana. Os prêmios são vários e muito atrativos. Quinta-feira agora a gente vai ter o sorteio de novembro, sorteando um total de R$200 mil, com a premiação principal de R$50 mil. E em dezembro, no dia 18 de dezembro, a gente vai ter uma premiação total de R$700 mil, com a premiação principal de R$400 mil. Os sorteios acontecem todos os meses, sempre na última quinta-feira. Muitos goianos ainda não estão inscritos no programa Nota Fiscal Goiana. Por isso, saímos às ruas para tentar entender o porquê disso. Confesso que sempre que eu vou ao mercado, o pessoal pergunta se a gente quer colocar e de fato existem algumas propagandas, mas para mim nunca ficou tão claro exatamente como o programa funciona. Ela entra no site do programa, que é o economia.go.br/NF Goiana e faz o cadastro nesse site. O cadastro só é feito uma vez e ela começa a participar automaticamente dos sorteios e ganha também o desconto no IPVA. Como eu já escutei falar que eu tenho esse desconto, eu vou entrar no sorteio no final de ano, eu também já ouvi falar que eu entro para descontar imposto de renda, tá? E como eu compro muito no meu cartão, não sendo para mim, eu sempre fico na dúvida. Depois eu vou pagar um imposto de renda que não é meu, entendeu? Então eu acabo às vezes não colocando por essa dúvida. E o programa Nota Fiscal Goiana é um programa estadual, não tem nada a ver com Receita Federal, nada a ver com imposto de renda. E essa informação não é verdadeira, né? Se ele pedindo mais documento fiscal, ele não paga mais imposto de renda. Eu tenho medo, né, velho? Medo de quê? Sei lá, de algum hackeador aí hackear meu CPF. O CPF da pessoa está em todo lugar hoje, né? Todo lugar pede CPF, está em farmácia, em supermercado, na internet você acha o CPF da pessoa, né? Então não é por causa do programa que vai hackear a CPF. O programa não tem nada a ver com isso. O programa é um incentivo para o cidadão pedir o documento fiscal. Para o consumidor que quiser aproveitar o desconto no IPVA do ano que vem, tem que se cadastrar no programa o mais rápido possível. Para aproveitar o desconto no IPVA de 2024, a pessoa precisa se cadastrar até o dia 30 de novembro e aí a gente vai pontuar todos os documentos fiscais dela desde o início do programa para aplicar o desconto já para o IPVA do ano que vem. Por coincidência, o Roberval foi até a Secretaria de Economia buscar informação sobre o programa Nota Fiscal Goiana. Ele já participa e recomenda. Eu recomendo que as pessoas colocam o seu CPF. Eu sempre estou colocando em supermercados, feiras, postos de gasolina, sabe? Isso traz um benefício para você na redução do IPVA. E além de você participar de sorteios mensais, né? Muito bem, é isso. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Boa noite, Goiás. Fica por aqui hoje, mas retornamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Nós te esperamos. Até lá, tchau.